nosso partido. Eu vou procurar também ler para ser rigoroso dentro do tempo que, como disse o Nilson, é necessário aqui para que a gente possa escutar o conjunto de opiniões desse rico congresso, né, que nós construímos e que foi precedido pelos nossos congressos municipais e pelo nosso congresso estadual, nossos congressos estaduais. A nossa identidade, companheiros, ela foi construída quando a gente lançou a Carta aos Brasileiros em dezembro de 2008. Nós convocamos a criação do PPL e essa identidade trouxe consigo mais de 40 anos de experiência do MR8. Para construí-la foi necessário muito estudo, muitas indagações, várias dúvidas, mas, sobretudo, muita clareza. Foi necessário ter a humildade de reconhecer figuras chaves da nação, como Tiradentes, Getúlio, o Jango, entre outros tantos, beber nessa fonte e dela aproveitar ao máximo, ao invés de partir do princípio, como alguns, de que a história se iniciava a partir da nossa existência. Em momentos difíceis da nação, nós sempre buscamos fazer o que era necessário, não o que era possível. Muitos dos nossos companheiros, alguns presentes aqui nesse congresso, como o exemplo do nosso guerreiro, lutador, que para a nossa JPL tem que ser um exemplo sempre seguido, do nosso companheiro Oswaldo Lourenço, do nosso companheiro Jorge Venâncio, do nosso companheiro Nelson Chaves. Esses companheiros, em momento nenhum, se adaptaram àqueles que lhe tiraram a liberdade. Esses companheiros tomaram por opção fazer o necessário, não fazer o que era possível. Esses companheiros, que foram arbitrariamente presos, resistiram e não cederam 1 milímetro das suas convicções e, junto com outros tantos companheiros, fortaleceram a luta que nos trouxe até aqui. Vários companheiros das mais variadas matizes políticas adentraram o PPL, e nós devemos estar sempre de portas abertas a todos aqueles que queiram se somar à nossa luta de libertação nacional, a todos, sem exceção, por mais que sejam aliados táticos e por mais que sejam aliados momentâneos. Nós temos feito um esforço de pensamento e de buscar pensar com a nossa cabeça, buscando andar com as nossas próprias pernas, feito um esforço coletivo, sobretudo. Isso tem possibilitado o nosso crescimento. Esse congresso aqui é o reflexo disso. Nós não somos destinados a ser satélite de ninguém, a ser subordinado a absolutamente ninguém, a não ser a luta do nosso povo. O nosso compromisso com a história e com a luta do nosso povo foi assinado sob sangue profundamente marcado já na história do nosso Brasil. Nós temos, por óbvio, adequado a nossa tática a cada momento da luta. Essa tática já passou por muitos momentos, já teve muitos aliados, alguns que continuam conosco até hoje, outros que sucumbiram, se entregaram e se deixaram seduzir ou revelar-se perante o canto da sereia do inimigo, dos grandes monopólios do imperialismo. A Dilma é uma delas. Ela andou para trás. O informe apresentado pelo companheiro Sérgio nos traz coisas novas, mas, no fundamental, sintetiza o que a gente vem falando há mais de 3 anos. Tudo que está no nosso informe, nós, ao longo das reuniões da nossa direção, do nosso diretório, está expressado nos documentos: o Brasil precisa voltar a crescer 1, o Brasil precisa voltar a crescer 2 e 3. O Reúne, como disse o Valmir aqui, andou para trás. As obras de expansão iniciadas no governo Lula estão absolutamente todas elas paralisadas. A política de escolas técnicas foi substituída por cursos rápidos feitos pelo Sistema S. A truculência está esbarrando na democracia, quando a Dilma sanciona a lei que diminui o tempo da maioria absoluta dos partidos em benefício de 2 ou 3. O diálogo político foi substituído pela magia do marketing político comandado a peso de ouro pelo João Santana. E a gota d'água foi o leilão do Campo de Livre dos aeroportos, acompanhada pela nomeação da quadrilha que ela instalou na direção da Petrosal. Tudo isso em nome do superávit primário. Existem diferenças grandes que nós sempre tivemos uma coerência de reconhecer entre o governo do Lula e o governo da Dilma. O PT é que, em mais uma trucagem do marketing político, resiste em reconhecer essas diferenças e insiste em falar da era Lula e Dilma. Vamos ver aqui um pequeno exemplo. O Lula, ao paralisar o processo de privatização, e a se opor
ao avanço da ALCA, ao declarar o Bush que a nossa guerra era contra a fome, mostra uma diferença enorme. Na crise mais aguda do governo do Lula, quando explodiu através da revista Veja o suposto escândalo do Mensalão, o Lula foi se apoiar no povo, na rua, no movimento sindical, na UNE, nas centrais, ou seja, no movimento organizado. O Lula lançou o PAC, que significava um enorme programa de investimento público. A Dilma, na campanha do tomate, organizada pela Rede Globo e protagonizada pela Ana Maria Braga, foi se apoiar em quem? No Banco Central, na concessão à imprensa, no aumento dos juros, e depois saiu percorrendo o mundo para oferecer na bandeja a nossa infraestrutura no programa de concessões. Em 2011, quando a Dilma assume o governo, ela tinha dois caminhos: o de avançar nas mudanças que o país vinha passando e consolidar a aliança dela com o povo, com seus setores organizados, ou o caminho de retroceder. Era uma opção clara que devia ser tomada, mas me parece evidente, companheiros, que não é possível agradar a Cátia Abreu, a Bunge, a Cargill e o MST ao mesmo tempo. Ela tomou uma opção, a realidade está aí, ela é dura, mas é verdadeira. É evidente, companheiros, que a gente, ao registrar o PPL e transformá-lo num instrumento de defesa do povo, sempre teremos uma oportunidade de decidir por apresentar um candidato próprio às eleições. Essa é uma reserva estratégica que, felizmente, está construída e consolidada pelo esforço de cada um de nós. Mas, no momento, o que o informe nos apresenta e nos aponta é continuar as negociações com o PSB. E, na minha modesta opinião, essa é a decisão que nós devemos tomar, sem vacilação, ter firmeza nos nossos princípios e amplitude nas nossas extremidades. Essa hora, companheiros, de grandes decisões políticas, é a hora que o partido cresce, quantitativa e qualitativamente. Nós não podemos enxergar a árvore e desprezar a floresta. Por isso, nós não podemos nublar a nossa decisão estratégica da definição da nossa política nacional e querer comprometê-la com divergências menores. É importante resolver agora a política nacional que nós temos que traçar e, a partir dela, estabilizar para que seja resolvido e superado problema a problema em cada região do país, em cada estado dessa nação. Nosso companheiro Sérgio Rubens, quando, da fundação do nosso partido, usou uma expressão que eu acho que fica gravada na mente e deve servir de bússola para todas as decisões que nós vamos tomar. No dia 21 de abril de 2009, o Sérgio disse que no Pátria Livre os companheiros podem estar seguros. Sempre as decisões que foram fruto da elaboração coletiva haverão de se sobrepor aos desejos individuais dos dirigentes do partido. Essa é a forma mais produtiva de se trabalhar. É a única que aprendemos. Camaradas, o poeta dizia mais ou menos assim: a vida é luta, é lida e luta ranhida, é combate, que aos fracos abate, que aos fortes faz exaltar. Nós vamos seguir no caminho da luta, construindo um Brasil livre, soberano, próspero, democrático, socialmente justo, com oportunidades para todos nós, porque esse é o destino dos homens e das mulheres do Pátria Livre. Esse é o destino reservado a nós. Então, companheiros, mãos à obra, Pátria Livre, venceremos.